Na sequência, a gente conversa sobre a harmonia dos evangelhos. Então, tá aqui, os 6 últimos meses do segundo ano do ministério de Jesus. Já passamos do primeiro ano, tivemos os primeiros 6 meses, os últimos meses do primeiro ano, agora nós estamos no segundo ano, já vimos os 6 primeiros meses, e agora vamos ver fatos que aconteceram nos últimos 6 meses do segundo ano do ministério de Jesus. A partir aí do mês de o que? Mês de setembro, outubro em diante, tá bom? Então vamos ver aqui. No dia 5 de outubro, claro que tudo isso aqui é provavelmente, tá? Mas é mais ou menos essa data. Dia 5 de outubro do ano 28 depois de Cristo, no outono, né? Ele cura o servo do centurião. Lembrando que aqui são os eventos mais emblemáticos. Outros eventos aconteceram, mas como não são tão conhecidos ou não são tão comentados, então não estão aqui nessa lista, tá? Mas esses são os mais emblemáticos, os mais lembrados, os que representam mais o ministério de Jesus. Então, no dia 5 de outubro do ano 28, então, ele cura o servo daquele centurião. No dia 8 de outubro, 3 dias depois, ele ressuscita o filho da viúva, de Naim. Tá bom? Então, é o dia da ressurreição daquela criança. No dia 11 de outubro, 3 dias depois, não é? João inquire, ou seja, João busca saber, vem cá, vai lá e pergunta saber se ele é mestre mesmo, se ele é o mestre que nós estamos esperando. Claro que João cria, foi João que disse que era, né? Mas o que é que acontece aí? Vamos analisar aqui algumas coisas. Provavelmente João estava sendo questionado sobre isso que ele afirmou. Por quê? O judeu esperava um Messias que fosse violento, guerreiro, entendeu? Que pudesse libertar o povo de Israel do domínio de Roma. E ali aquele Messias, aquele era um mosca morta. Não era de briga, não era de confusão, não era de enfrentar Roma, era de falar de amor, falar de perdão. Isso aí não vai salvar ninguém nada, não. Então questionaram João, e João disse, então vá lá e pergunte a ele, converse com ele. És tu realmente o Messias? Entendeu? Então, vamos compreender exatamente dessa forma. O que mais? João estava preso em Maqueiro. No dia 10 de novembro, né, do ano 28, ainda é um outono, Jesus censura aquelas cidades, Betsaida, né, Corazim. Ele vai censurando essas cidades e, ao mesmo tempo, ele convida as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas para que possam segui-lo. Tá? É nesse período que ele, então, tem essas palavras. No dia 13 de novembro, dia do ano 28, mais ou menos, 2 dias ele passa pregando pela Galileia, 2 dias. E mulheres que o sustentam. Aí fala de mulheres que são esposas de homens ricos e que acompanhavam Jesus e que sustentavam o ministério dele. Tá bom? Jesus não era mendigo, não. Jesus era muito bem tratado. Um dos exemplos sempre citados é aquele que, quando ele morre, a sua capa é disputada pelos soldados. Não era uma capa rasgada, estragada, não. Era coisa boa. Entendeu? Então, era disputado entre os soldados no sorteio para ver quem ficava com aquela capa dele. O que mais? No dia 5 de janeiro,
né, do ano 29 depois de Cristo, era já o inverno, né? A família, né, vai ao local onde ele está reunido com o grupo, e aí aqui diz assim, a família tenta levá-lo como um louco. Olha, senhor, a tua família está aí fora, chamando, gritando por ti, querendo levar. Não, minha família são vocês que fazem a vontade de Deus. Não está negando a família a outra, não, mas ele está aproveitando e dando um recado, não é? Mas o texto bíblico, se eu não me engano, é em Marcos, se eu não me engano, tá? Chega a dizer que a família queria levá-lo como louco, como alguém que estava fora de si, tá? É uma coisa a se analisar, a se pensar, não é? O que é que realmente estava acontecendo para que esse tipo de registro fosse colocado. Se foi Marcos, eu não me recordo, mas se foi Marcos, tem que lembrar que foi lembrado, foi mencionado por Pedro. Pedro é quem orientou, é quem deu as coordenadas de tudo o que aconteceu com Jesus, né, para que Marcos escrevesse. No dia 7 de janeiro do ano 29, no inverno, num barco, ele conta 7 parábolas, né? Aquilo tudo que estava registrado em Mateus capítulo 13. Então tem uma série de parábolas contadas no mesmo dia, né? Pelo menos dá a entender que foi no mesmo dia. Então é aí que acontece isso, no dia 7 de janeiro do ano 29 depois de Cristo. O que mais? No dia 9 de janeiro do ano 29, ele atravessa o lago de Genezaré, o lago da Galileia, e acalma a tempestade. Tá? Isso no ano 29, no inverno, no dia 9 de janeiro. No dia 3 de fevereiro, provavelmente, no ano 29, ele cura o endemoniado ou os endemoniados de Gadara, né? Um evangelista diz que foi um, outro evangelista diz que foram 2. E é colocado por um dos evangelistas que um deles era alguém muito importante naquela comunidade, era alguém muito conhecido, né? Era uma autoridade naquela comunidade, tá? Mas sofria daquele problema, né? Que é colocado como endemoniado, porque eles acreditavam, era uma crença popular isto, mas que Jesus, né, tratou, até chamou mesmo de endemoniado, mas que muito provavelmente não tinha nada a ver com demônio em si, mas com a saúde mental daquelas pessoas. No dia 4 de fevereiro, no ano 29 depois de Cristo, no inverno ainda, ele ressuscita a filha de Jairo. Olha que isso é o final dos últimos 6 meses do segundo ano do ministério de Jesus. Jesus, na próxima Páscoa, provavelmente em março, vai começar o seu 3º ano de ministério. Tá bom? Então, esses são registros que a gente pode considerar como emblemáticos nesta época.